Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 63, que tem como objeto de conhecimento números racionais na representação fracionária e na decimal, usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações, detalhamento, multiplicação de números racionais. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta, anote tudo para não perder nenhum detalhe da nossa aula e, sem mais demora, vamos à nossa aula. E nessa nossa aula, nós vamos aprender sobre multiplicação de números racionais, ok? Então, vamos aprender aí a fazer a multiplicação utilizando os números fracionários e utilizando os números decimais, aquele famoso número com vírgula. Vamos aí aprender certinho aí como é que faz a nossa operação de multiplicação. Então, vamos lá. Para iniciar, multiplicação de números racionais. Na multiplicação de números racionais, precisamos apenas multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, vamos aí, primeiro vamos relembrar, Sei que vocês sabem, mas vamos relembrar aí o que é numerador e o que é denominador, tá bom? Numerador nada mais é do que este númerozinho que fica em cima da fração, ok? Ele nós chamamos de numerador, tá bom? E o número que fica embaixo da fração nós chamamos de denominador, ok? Então, na nossa multiplicação com números racionais, é bem simples, basta a gente multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, tá bom? Em outras palavras, vamos multiplicar o número de cima com de cima e o número de baixo com o número de baixo, ok? Aqui no nosso exemplo, nós vamos multiplicar a fração 2/3 vezes 5 sobre 15, ou 5 quinzeavos, tá bom? Então, o de cima com de cima, 2 vezes 5, ok? E o de baixo com de baixo, 3 vezes 15, tá bom? Ou 3 multiplicado por 15, ok? 2 vezes 5 é igual a 10, 3 vezes 15 é igual a 45, tá bom? Lembrando que a gente também tem uma coisa chamada simplificação de fração, que funciona como? A gente tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá bom? Então, observe aqui que eu estou simplificando a minha fração, tá? E eu estou dividindo tanto o meu numerador, que é o 10, como o meu denominador, que é o 45, por 5, tá bom? Então, 10 dividido por 5 vai dar 2, e o meu 45 dividido por 5 vai dar 9, tá bom? Então, 2/3, multiplicado por 5 sobre 15, tá bom? Eu tenho aí como resultado 2/9. Tudo bem? Vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui eu tenho a minha fração 1/4 e tenho a minha fração 8/9. Tá bom? Então, vamos multiplicá-las, tá? Então, como a gente aprendeu aqui como é que faz a multiplicação de fração, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, tá? Então, 1 vezes 8 e 4 vezes 9, ok? 1 vezes 8 igual a 8, 4 vezes 9 igual a 36, ok? Então, aqui basta eu simplificar a minha fração, tá bom? Então, aqui eu observo que tanto o meu numerador como o meu denominador, eles podem ser divididos por 4, tá? Então, 8 dividido por 4 é igual a 2 e 36 dividido por 4 é igual a 9. Tudo bem?
Então, o meu 1/4 multiplicado pelo meu 8/9, tenho como resultado 2/9, tá bom? Que por coincidência deu o mesmo resultado do nosso exemplo anterior. Tudo bem? Vamos lá fazer aqui mais uns exemplozinhos para fazer com que vocês entendam aí direitinho. Vamos pegar aqui dois números. Aqui, ó, 2/3. Vamos multiplicar esse 2/3 por 5/6. Tá bom? Bem simples, tá? Vamos aplicar novamente o que a gente aprendeu agora na multiplicação de fração, tá? Então, multiplico de cima com de cima, multiplico de baixo com de baixo. Ok? 2 vezes 5, 10. Tá bom? E 3 vezes 6, 18. Ok? Então, agora, meu resultado é 10 sobre 18. Ok? Ou 10/18. Agora, eu vou simplificar minha fração. Como? Eu tenho que achar um número que eu possa dividir tanto o meu numerador como o meu denominador. Tá bom? E aí, como eu vejo que meus dois números aqui são pares, significa que eu posso dividi-los por 2. Todo número par, ele é divisível por 2. Então, eu vou dividir o meu 10 por 2, que vai dar 5, e vou dividir o meu 18 por 2, que vai dar 9. Então, aqui o meu resultado da minha multiplicação, né, de 2/3 vezes ou multiplicado por 5/6 é igual a 5/9. Ok? Vamos aí mais um exemplo para deixar bem fixado aí para vocês. Vamos colocar aqui 4/7 multiplicado por 5/8. Tudo bem? Então, aí eu tenho, né, aplicando a mesma coisa que a gente fez até agora. De cima com de cima, de baixo com de baixo, tá? Então, 4 vezes 5, 20. 7 vezes 8, 56. Ok? Mesma coisa que a gente fez ali em cima. Vamos simplificar. Como eu vi aqui que meus dois números são pares, então eu já sei que eu posso simplificar dividindo por 2. Então, eu vou dividir o meu numerador e o meu denominador por 2. Tá bom? E aí eu vou obter o quê? 20 dividido por 2 é igual a 10. Tá? E 56 dividido por 2 é igual a 28. Tá bom? Já simplifiquei a minha fração? Toda? Não. Por quê? Porque eu ainda posso simplificar ela novamente. Observe que novamente nós temos dois números pares, então eu posso novamente dividir em cima e embaixo pelo número 2. Tá bom? Então, dividindo novamente em cima e embaixo por 2, eu vou ter quem? 10 dividido por 2 dá 5 e 28 dividido por 2 dá 14. Tudo certo? Então, 4/7 multiplicado por 5/8 é igual a 5/14. Ok? Então, pessoal, gravem bem aí, ok? Esse pequeno detalhe, tá bom? Que é a nossa regra de multiplicação de números fracionários, tá bom? Onde o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, tá bom? Ou numerador com numerador e denominador com denominador. Lembrando que, como é uma multiplicação, a gente não pode esquecer que, como a gente já estudou nossos números inteiros, eles também podem ter sinais de positivos e negativos. Então, não esqueça de, antes de efetuar a multiplicação, fazer aquele joguinho de sinal, tá bom? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo, ok? Então, mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Mais com menos, dá menos.
e menos com mais também dá menos, ok? E a gente resolve a nossa multiplicação nessa forma fracionária, tudo bem? Outro número racional, né? Outra forma de número racional é os nossos números decimais. Aqueles númerozinhos lá com vírgula que muita gente tem medo de efetuar as operações, tanto de adição, de subtração, de multiplicação ou de divisão, tá bom? Mas lembrando que não tem tanto segredo assim, basta você lembrar como é que se resolve. Então vamos lá olhar agora os números decimais, vamos lá. Para multiplicar um número decimal por outro número decimal, devemos multiplicar os números como se fossem números naturais, ou seja, sem vírgulas, tá bom? Então a gente vai multiplicar como se eles fossem sem vírgulas, ok? Como se eles não tivessem as vírgulas lá. Ok? E depois a gente vai colocar a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Tá bom? Então, primeiro a gente vai resolver a nossa multiplicação como se fosse números naturais, ou seja, sem vírgula, e em seguida a gente vai colocar as vírgulas. Ok? Vamos lá, nosso primeiro exemplo. Ó, observe que aqui a gente vai multiplicar, ó, 2,3, né, vezes 1,6, tá bom? Então a gente vai multiplicar como se não tivesse vírgula. Então é como se a gente fosse efetuar a multiplicação 23 vezes 16. Eu vou colocar aqui o mesmo cálculo aqui ao lado, só para você visualizar que é igual, tá bom? Então 23 vezes 16, ó, sem vírgula, tá bom? Então, 6 vezes 3, né, 18, vai 1, e 6 vezes 2, que é 12, com mais 1, 13. Bom, não esqueçam, tá, pessoal? Sempre que você for fazer a multiplicação com o segundo número, né, que você também vai fazer ela de forma aqui cruzada, ó, primeiro com 3 e depois com 2, você pula uma casa aqui. Tá bom? Então, 1 vezes 3, 3, e 1 vezes 2, 2. Depois você vai somar os seus resultados. Tá? Observe que eu estou fazendo a multiplicação como se não tivesse a vírgula. Tá bom? Fazendo aqui a nossa soma, né, ó, 8, né, que somou aqui com o meu espaço que é vago. E aí 3 mais 3, 6, e 1 mais 2, 3. Ok? Agora sim, que a gente fez a nossa multiplicação, eu vou fazer, vou colocar a minha vírgula. Como é que eu vou colocar a minha vírgula? Eu vou observar os dois números que eu multipliquei, ó. Observa que era, ó, 2,3 e 1,6. Tá bom? Então eu vou observar quantas casas decimais tem depois da vírgula, tá? Aqui, ó, 2,3. Então observa aqui, ó, 2,3, eu tenho uma casa decimal depois da vírgula, tá? Uma casa decimal no caso, tá bom? E o 1,6, eu também tenho, ó, somente uma casa decimal, tá bom? Por que eu coloquei esse 1zinho aí? Porque agora eu vou somar o meu número de casas decimais. Então, eu sei que 1 mais 1 deu 2. O que isso significa? Que o meu resultado terá 2 casas decimais. Então, olha, eu cheguei aqui no meu resultado, ó, em 368. Mas eu sei que o meu resultado tem 2 casas decimais. Então, é só conferir, ó, uma de trás para frente, 2. E aqui eu coloco a minha vírgula. Chegando aqui no meu resultado, 3,68. Ok? Vamos aí mais um exemplo. Calcule o produto. Observe que agora sim, a gente foi para um número um pouquinho maior. Observe aí, ó, 4,281, tá? Vezes 72,5, tá bom? Seguindo aí o nosso processo, vamos multiplicar como se não tivesse vírgula. Observe aí, ó,
que eu não coloquei vírgula no meu número, tá bom? Então, o meu 4,281 virou 4.281, tá? E o meu 72,5 virou 725, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer a multiplicação entre 4.281 vezes 725. Tá? Então, vamos aqui o primeiro. Ó, 5 vezes 1, 5. Né? 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4 que subiu, 14, vai 1. E 5 vezes 4, 20, com mais 1 que subiu, 21. Ok? Vamos agora para o meu 2. Lembrando que eu tenho que deixar aquele espaçozinho aqui, ó. Tá bom? Fica aqui um espaço vago. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1 que havia subido, 5. E 2 vezes 4, 8. Tudo bem? Vamos agora para o nosso próximo número, que é o 7. E observe que para o 7, ó, agora eu deixei 2 espaços vagos. Tá bom? Eu sempre vou começar na direção que está o meu número. Ó. Observe que o 7 está aqui, então eu tenho que começar da direção dele. Tudo bem? Então, ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 8, 56. Vai 5. Tá? Sobe 5. 7 vezes 2, 14. Com mais 5 que subiu, 19. Vai 1. E 7 vezes 4, 28. Com mais 1 que subiu, 29. Tudo bem? Agora a gente vai efetuar a nossa adiçãozinha aqui. Ok? Então, o 5 aqui não está somando com ninguém. Tá? Então, já deu aqui meu próprio 5. Né? O 2 soma com o 0. 0 mais 2 é 2. Ok? 4 mais 6 é 10. Com mais 7, 17. Vai 1. Né? 1 mais 5, 6 mais 6, 12. Mais 1 que havia subido, 13. Vai 1 novamente. 2 mais 8, 10. Mais 9, 19. Mais 1 que subiu, 20. Vai 2. Né? E aí, 2 mais 9, 11. Então, fica 1. Vai 1 também, novamente. E aí, 1 mais 2, 3. Tá bom? Observe que aqui o resultado já está com a vírgula. Mas vamos aqui novamente verificar aí onde é que a vírgula estaria. Observe que aqui nós temos 3 casas decimais depois da vírgula no primeiro número. Tá bom? Então, meu primeiro número ele tem 3 casas decimais depois da vírgula. O 2, tá? O 8 e o 1. Ok? Meu segundo número só tem uma casa decimal depois da vírgula, que é o 5. Tá bom? E agora o meu resultado, basta somar esses números de casas decimais. Então, 3 mais 1, meu resultado terá que ter 4 casas decimais depois da vírgula. Então, basta eu vir conferindo aqui, ó. O 5, 1, o 2, 2, o 7, 3 e o 3, 4 casas. E aí eu coloco a minha vírgula, exatamente como está aí na nossa resposta. Tudo bem? E aí, pessoal, vamos aqui verificar aqui um pouquinho mais de exemplos para que a gente deixe bem fixado aí os nossos cálculos. Por exemplo, professor, e se eu tiver um número com vírgula, um número decimal aqui com vírgula, e esse número for multiplicado por um número que não tem vírgula? Como é que eu faço? Vamos lá. Seguindo aí o que a gente aprendeu, vamos fazer a multiplicação como se não tivesse vírgula. Então, aí vamos fazer 2,5, a gente vai considerar como 25, tá bom? Até para não confundir a cabeça de vocês, eu vou tirar a vírgula.
Tá? Então, 25 vezes 3, multiplicando como se não tivesse vírgula. Tá? Então, 3 vezes 5, 15, sobe 1. E 3 vezes 2, 6, com o que subiu, 7. Tá bom? E agora, que eu já cheguei aqui no meu resultado, né, 75, eu vou conferir, ó, meu resultado aqui 75, eu vou conferir o meu número de casas decimais. Observe que o meu primeiro número, que era 2,5, ó, tem uma casa decimal depois da vírgula, que é o 5. E o 3, ele possui casas decimais depois da vírgula? Não, a vírgula sempre ela existe, ela está aqui. Mas ele não tem números depois da vírgula, tá bom? Então ele não tem, né, números, né, não tem casas decimais, então é 0. Ok? 0 casas decimais aí depois da vírgula para o meu 3. E aí eu somando, significa que o meu resultado, ó, vai ter, ó, 1 mais 0, então o resultado vai ter uma casa decimal depois da vírgula. Então a gente começa de trás para frente, eu confiro uma, que é o 5, e eu coloco a minha vírgula, ok? Chegando aqui ao meu resultado, 7,5, tá bom? Então aí, 2,5 multiplicado por 3, eu tenho aí como resultado 7,5, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Tá? Só para deixar bem fixado aí na cabecinha de vocês. Então, 31 vezes 75. E isso aqui eu vou multiplicar por 12. Tá? Novamente aí eu vou estar colocando, ó, um número decimal, tá bom? Por um número inteiro. Ok? Então, vamos lá fazer o nosso cálculo. Primeiro, fazer o cálculo como se não tivesse vírgula. Então, vamos fazer, ó, 3,175. Meu 31,75 vai virar 3.175. E eu vou multiplicar por 12. Ok? Fazendo a minha multiplicação, ó, 2 vezes 5 é 10, 0, vai 1. 2 vezes o 7, 14, com 1 que subiu, 15, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1 que subiu, 3. Ok? E 2 vezes 3 é 6. Ok? Agora eu vou fazer com o 1, tá bom? Lembrando que eu vou ter que deixar um espacinho aqui, tá? Então, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. Agora eu vou somar esse meu resultado, ok? Somando aqui meu resultado, olha, eu tenho 0. 5 mais 5 é 10, sobe 1. 3 mais 7 é 10, com mais 1 que subiu é 11, sobe 1. Tá? 6 mais 1 é 7, com mais 1 que subiu é 8, ok? E o 3. Agora, vamos colocar a nossa vírgula no resultado, tá? Porque o meu resultado deu 38.100. Mas, vamos ver, ó, meu primeiro número aqui que eu somei, ó, ele possui 2 casas decimais depois da vírgula, tá bom? Então, ele possui 2 casas decimais depois da vírgula. E o 12, que é o meu segundo número, ó, não tem casas decimais depois da vírgula, tá bom? Então, basta eu somar aqui e eu sei que o resultado vai ter 2 casas decimais depois da vírgula. Então, eu confiro, né, de trás para frente, ó, 1, 2, e eu coloco a minha vírgula. Então, meu resultado foi, ó, 381,00, certo? Sempre que a gente tem aqui, ó, pessoal, zeros depois da vírgula, somente zeros aí no caso, tá? Ela não precisa aparecer, ok? Então, o resultado aí
é somente 381. Tudo bem, pessoal? Então, observe, tá bom? A gente já treinou aí os nossos números fracionários, né? Aprendemos aí a fazer a nossa multiplicação de números fracionários. Aprendemos a fazer nossa multiplicação de números decimais, ok? Tanto número decimal com número decimal, como número decimal com número natural, tá bom? Para que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês aí em todas as questões que vocês possam ter daqui para frente, tá ok? Agora vamos ver uma questão um pouquinho mais contextualizada para você aplicar o que a gente aprendemos, né, sobre a multiplicação de números decimais. Vamos lá. Aí, ó, desde o começo da pandemia, em março de 2020, até abril de 2022, a inflação geral ultrapassou 19,4%. Já o preço médio das carnes aumentou 42,6% no mesmo período, segundo o levantamento do IPEA, né? E aí, em julho de 2023, 1 quilo de alcatra custa R$ 32,90. Olha aí quanto é que está custando aí uma alcatra, que é uma carne excelente para churrasco, né? E é exatamente por a gente saber que é uma carne excelente para churrasco, é a nossa pergunta, né? Para realizar um churrasco, Laura comprou 1,5 kg de alcatra. Quanto Laura pagou? Certo? A gente sabe aqui, ó, que 1 kg da alcatra, tá bom? É R$ 32,90, ok? E aí a Laura, né, comprou 1,5 kg. Isso aqui foi o que ela comprou, né? Isso aqui é o que ela comprou de carne para fazer o seu churrasco. Tudo bem? E aí basta a gente fazer a multiplicação, né? Se eu sei que 1 kg é R$ 32,90, basta multiplicar o valor do meu quilo pela minha quantidade que a Laura comprou, que foi 1,5 kg. Então vamos lá, vamos colocar em prática o que a gente aprendeu. Multiplica-se primeiro como se não tivesse vírgula. Então vamos aí multiplicar, né, 3.290, né, por 15, ok? Então aí, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 2, 10. Com 4 que subiu, 14, vai 1. 5 vezes 3, 15. Com 1 que subiu, 16. Ok? Aqui vamos ver o próximo, que agora vamos multiplicar o 1. Então, 1 vezes 0 é 0. Tá bom? Observe que aqui onde foi colocado esse 0, eu podia ter deixado 0 ou eu podia ter deixado em branco. Tá bom? Você acrescentar um 0 aí não vai fazer diferença nenhuma, porque na hora que você vai somar, você vai estar somando por 0. Tá bom? Mas, como eu falei para vocês, ó, sempre começando da direção do número que você está multiplicando. Como agora estamos usando 1, né, vamos começar na direção do 1. Então, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Vamos agora fazer a nossa soma, né? Então, fazendo a nossa soma, temos 0 mais 0, né, é 0. 5 mais 0 é 5. 4 mais 9 é 13, vai 1. 6 mais 2 é 8, com mais 1 que havia subido é 9. E 1 mais 3 é 4. Ok? Então, aí o meu resultado, né, estaria aí 4, 9, 3, 5, 0. Agora vamos colocar a nossa vírgula, ok? Colocando aí a nossa vírgula, né, observe que meu primeiro número aqui, ó, que é o 32, ele possui 2 casas decimais depois da vírgula, tá bom? Então ele possui 2 casas decimais depois da vírgula. Meu primeiro número possui 2 casas decimais depois da vírgula. E meu segundo número, que era 1,5, ó, possui 1 casa decimal depois da vírgula, que é o 5. Então, 1 casa decimal depois da vírgula. Então significa que o meu resultado vai ter
3 casas decimais depois da vírgula. Por isso que eu conferi, ó, 1, 2, 3. E aí eu coloco a minha vírgula, fazendo com que o meu resultado seja 49,350. Então, Laura pagou, como ela está tratando de dinheiro, né? Nem vou precisar considerar esse zerozinho aqui do final. Então, Laura pagou no meu 1,5 kg de carne, R$ 49,35, né? Esse é o valor que a Laura pagou pelo 1,5 kg aí de alcatra, que custava R$ 32,90 o quilo. E aí, como ela comprou 1,5 kg para o seu churrasco, né? Ela pagou este valor, ok? Espero que vocês tenham aprendido bastante aí, né, na nossa aula. Nossa aula que foi de multiplicação de números racionais, né? Então, já aprendemos na forma fracionária e aprendemos na forma decimal, ok? Então, me despeço de vocês e até uma próxima oportunidade.